Notícia de hoje do Serviço de Cidadania e Imigração aqui nos Estados Unidos. Quem está aplicando para o Green Card, quem está num processo para obter um Green Card, a residência permanente aqui nos Estados Unidos, vai ter que voltar para o país de origem. Eu peguei a notícia aqui no site oficial da USCIS. Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos concederá o ajuste de status apenas em circunstâncias extraordinárias. Notícia de hoje, né, 22 de maio, Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, o USCIS, anunciou hoje um novo memorando de política reiterando que, em consonância com a legislação imigratória vigente e as decisões dos tribunais de imigração, estrangeiros que buscam ajuste de status devem fazê-lo por meio de processamento consular via Departamento de Estado fora do país. Então, a pessoa vai ter que fazer o processo no consulado, em algum consulado americano no seu país de origem, né? Os agentes são orientados a considerar todos os fatores e informações relevantes caso a caso para determinar se o estrangeiro se qualifica para essa forma extraordinária de alívio, né, de perdão. Então, o famoso perdão, né? Muita gente que mora aqui nos Estados Unidos, que já passou por um processo de green card, se você aplica para o green card no momento em que você está fora de status, por exemplo, você entrou com visto de turista e teu visto já venceu, e aí você casa com um cidadão americano e aplica para o green card, você está fora de status, então você precisa de um perdão, né? Em alguns casos, na maioria dos casos, né, nos últimos anos aí que a gente acompanha, amigos e tal, as pessoas conseguiram esse perdão ficando dentro dos Estados Unidos, não precisando sair do país. Em alguns casos, conheço algumas pessoas que, normalmente casos de pessoas que entraram, ilegalmente no país, né, não entraram através de um não foram, averiguados, né, pela imigração, então não entrou com visto e tal, entrou pela fronteira mesmo, normalmente a fronteira com o México. Essas pessoas tiveram que voltar para o país para pedir o perdão e às vezes demora, né, alguns anos até a pessoa acaba ficando lá para poder depois retornar para os Estados Unidos e dar sequência ao processo para obter o green card, né? Então, continuando aqui a notícia, estamos retornando à intenção original da lei para garantir que os estrangeiros naveguem corretamente pelo sistema de imigração do nosso país. De agora em diante, um estrangeiro que esteja nos Estados Unidos temporariamente e queira um green card deverá retornar ao seu país de origem para fazer a solicitação, exceto em circunstâncias extraordinárias. Essa política permite que nosso sistema de imigração funcione conforme a lei prévia, em vez de incentivar brechas. Quando os estrangeiros fazem a solicitação em seus países de origem, isso reduz a necessidade de encontrar e deportar aqueles que decidem se esconder e permanecer ilegalmente nos Estados Unidos após terem a residência negada, disse o porta-voz do USCIS, Zach Kaller. Então, ele fala ali, né, de um estrangeiro que esteja nos Estados Unidos temporariamente e queira um green card retornar ao seu país de origem para fazer a solicitação, exceto em circunstâncias extraordinárias. Alguns advogados têm falado aí na internet, né, que pessoas que tenham posses, né, tenham muitos bens aqui, tenham empresas e tal, uma situação financeira muito acima da média, né, talvez essas pessoas que estejam no processo de obtenção do green card consigam permanecer, né, e outros casos aí de saúde e tal, mas aí vai ser realmente caso a caso, vai ficar realmente à mercê do que o agente de imigração decidir, né, mas fica muito claro aí que a maioria dos casos, as pessoas, casos que era uma coisa completamente normal, a pessoa entrou com visto de turista, visto expirou, casou com um cidadão americano, deu entrada no green card e já fazia o ajuste de status, já não vai mais ser assim, né? Então, muita gente aí que está em processo e tal, está apavorado. Os advogados também falando, quem já está no processo provavelmente não vai ser afetado por essa nova diretriz, que eu duvido, né? Duvido. Qual o sentido? Os caras eles estão até reexaminando processos de green card até 5 anos atrás, né, pessoas que já obtiveram os seus green cards aí, estão passando por uma nova averiguação, então a coisa está bem complicada, estão ameaçando até cidadão, né, aqui nos Estados Unidos. E a motivação para isso, né, eles alegam ali no final dessa declaração do porta-voz do USCIS, que isso vai reduzir, né, essa necessidade, vai reduzir custos para o governo, porque eles vão ter a necessidade de caçar, né, de
buscar essas pessoas que têm o seu green card negado. Então a pessoa entrou com o processo de green card, esse green card foi negado, e aí ela recebe uma ordem de deportação, uma carta, e aí muitas vezes a pessoa recebe essa carta e começa a fugir, né, a pessoa simplesmente não se entrega e permanece aqui nos Estados Unidos. Como a gente sabe, a imigração não tem tantos funcionários, apesar do que tudo que aconteceu nesse último 1 ano e meio, principalmente, depois da aprovação da One Big Beautiful Bill, que deu uma aumentou substancialmente a verba pro ICE, né, mas mesmo assim eles não têm tantos agentes, não dá para caçar tanta gente, eles já têm que, eh buscar, procurar, prender e deportar as pessoas que estão no país ilegalmente. Aí você vai atrás de pessoas que estão, num processo de legalização também, e de repente tem esse processo negado. Então, realmente é muito difícil para o governo. A matéria segue aqui, né, não imigrantes, como estudantes, trabalhadores temporários ou pessoas com visto de turistas, vêm aos Estados Unidos por um curto período e com um propósito específico. Nosso sistema foi projetado para que eles deixem o país ao término de sua visita. A visita deles não deve funcionar como o primeiro passo no processo de obtenção do green card. Seguir a lei permite que a maioria desses casos seja tratada pelo Departamento de Estado nos consulados americanos no exterior e libera os recursos limitados do USCIS para que se concentre no processamento de outros casos que se enquadram em sua jurisdição, incluindo vistos para vítimas de crimes violentos e tráfico humano, pedidos de naturalização e outras prioridades. A lei foi escrita dessa forma por um motivo, e apesar de ter sido ignorada por anos, segui-la ajudará a tornar o nosso sistema mais justo e eficiente. Então, fica claro aí que o governo quer reduzir o custo, né? Muitos processos aí estão parados, tá? Eu conheço muita gente que deu entrada, em green card até através muitos a maioria através de casamento, né, com um cidadão americano que normalmente era o processo mais rápido, né, para você obter um green card, e essas pessoas estão esperando, conheço gente que está esperando há 2, 3 anos, né, a coisa não está rolando, e agora nessa administração parece que eles pausaram tudo, a impressão que dá é que nada está acontecendo, né, e o governo quer que esses casos aí, qualquer um que se case com cidadão americano ou que esteja num outro tipo de processo de obtenção de green card, faça isso no consulado, em algum consulado no seu país de origem, né, e libere os recursos do USCIS aqui nos Estados Unidos, que eles até falam no texto ali limitados, né, recursos limitados, que eles liberem esses recursos aí para eles tratarem de outros casos, né, por exemplo, vistos para pessoas que são vítimas de crimes, pessoas que estão envolvidas em casos aí de tráfico humano e quem está, quem aplicou para obter a cidadania americana também. Isso vai ser nessa ideia aí do USCIS, do governo americano, é de dar mais atenção para quem está buscando a cidadania, e esses processos de green card, que são mais complexos e mais longos, esses processos fiquem nas mãos aí dos consulados americanos ao redor do mundo aí para quem buscar o seu green card. Então, realmente é uma notícia, é uma bomba, tá? Talvez, eu não sei qual a tua situação que está assistindo o vídeo, mas quem vive aqui nos Estados Unidos e está muito acostumado a falar sobre esse assunto, tem documento, não tem documento? Como é que você conseguiu o seu green card, sua cidadania? As pessoas perguntam, as pessoas conversam muito sobre isso, as pessoas conhecem, né, histórias de outras pessoas dentro da nossa comunidade brasileira, por exemplo. Então isso aí vai ter um impacto muito grande. Eu imagino que, pessoas que, estejam próximas agora de, né, ou que se casaram, que estavam pensando em dar uma entrada num processo de green card, eu acredito que eu acho muito possível pessoas adiarem, esse processo, né, e de repente esperar a poeira baixar, esperar até essa administração, se Deus quiser, sair, né, e que venha uma próxima aí nas eleições presidenciais em 2028, e aí para a pessoa poder dar prosseguimento, né, na entrada aí nesse processo para o green card, porque por agora é um risco muito grande, né. Sinceramente é um risco muito grande, a pessoa dar a entrada e de repente ter que ir embora para o seu país, né, um brasileiro ter que ir embora para o Brasil nesse momento sem saber exatamente quando vai poder voltar, as pessoas têm uma vida aqui, né, as pessoas têm filhos, as pessoas têm, marido, mulher, têm trabalho, têm empresa, imagina você ter que largar
e de repente, se tudo der certo, você voltar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 6 meses que seja, né, quem é que pode parar a vida por 6 meses, né, então é muito complicado, vamos ver, quais serão aí as consequências, né, dessa nova lei, estabelecida por essa administração catastrófica, né, administração catastrófica, eh, do Donald Trump. E é isso aí, a gente volta na próxima, deixa o like aí no vídeo, Millennials Geriátricos.